Olá, meus caros, meu nome é David Alós e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Underdog Crew, mais um vídeo da série Game Day, e dessa vez iremos abordar a categoria menos 120 quilos e mais 120 quilos do Mundial de Powerlifting da IPF 2024. E antes de começar a falar sobre o vídeo, se entrar nesse vídeo, eu gostaria de convidar a todos a nos seguirem em nossas redes sociais. Lá vocês vão ter diversos conteúdos exclusivos, conteúdos voltados para o Powerlifting. E também eu gostaria, de salientar, a criação da nossa planilha. Deixa eu dar uma diminuída nesse... Tá alto no ouvido aqui. Salientar, salientar a planilha de iniciantes, que a gente disponibilizou de forma gratuita para qualquer pessoa aí. Uma planilha com duração de 4 semanas. Vai ter uma funcionalidade bem simples lá. Você vai preenchendo a sua carga realizada e ela vai dando ali um direcionamento, uma sugestão de carga para você nas semanas seguintes. Depois, quando tu completa tudo lá, vai ter todo um processo que você vai... É bem para você ter um contato inicial com o Power. Vocês vão estar passando por diversos tipos de formas de levar o treinamento. Vocês vão ter séries back-off, vocês vão ter dias de SBD, vocês vão ter meio que como se fosse uma simulação de competição lá no final. Claro que não é para você realmente de fato, talvez ele atingir o seu máximo do máximo, mas sim para você ter o contato primeiro ali sobre o que seria, como que é participar de uma competição de powerlifting. Então você vai passar por todo esse processo aqui nessas 6 semanas e no final ali você vai ter toda a sua tabela de progressão ao longo do tempo. Então se você quer ter acesso a essa planilha, se você quer ter acesso a mais conteúdo de powerlifting, ou se você quer fazer parte da Underdog Crew, se você precisa de um treinador, se você precisa de ajuda com seus treinos, nós oferecemos diversos planos, desde planos na qual você vai ter uma consultoria ali online diária, na qual você vai estar mandando as questões que a gente vai perguntar para você, você vai responder, a gente responde na hora lá, o acompanhamento sendo feito de forma diária, ou até mesmo planilhas ali que a gente vai estar criando exclusivamente para você, programas de treinamento. A gente vai ter esse contato um pouco mais distante, mas toda vez que antes de você iniciar a planilha e depois de você terminar, a gente deixa tudo alinhado para ficar algo individualizado para você, porém não vai ter esse contato diário que nem na nossa consultoria online. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, o link vai estar na descrição desse vídeo, lá você vai ter acesso a tudo isso. E vamos para o vídeo de hoje, categoria até 120 kg, categoria mais 120 kg. E foram duas categorias na qual não teve muita competição. Isso porque os seus campeões são extremamente dominantes em suas categorias. Bob Metals e Jesus Olivares. São dois caras que eles estão bem à frente dos demais. Olha, tu vai ver ali o Bob ali com 970, o Etienne ali o segundo colocado, não fez nem 960, então é uma distância considerável, sendo que o Bob ele não fez o máximo do que ele poderia fazer. Existiu uma margem ali para ele. Ele no campeonato nacional ele chegou a fazer ali 978,5, que é o recorde da categoria. E o Jesus Olivares ali, ultrapassando ali, varando os 1.100 de total, enquanto ali o Temer aí não chegou ali nos 1.100, mas talvez poderia. Enfim, a questão é que quanto mais pesada fica as categorias, menor vai ser essas questões de erros. Além na 5.9, teve bastante coisa ali que a gente viu que poderia ser feito de uma forma diferente, que os caras acabaram se gastando muito e não fazendo o melhor planejamento. Na 66 isso ficou ainda mais escrachado, principalmente ali pela questão ali do Panache do Kiora. Na 7.4 ali o ruído começa a dar uma diminuída, e na 8.3 ali já fica umas coisas bem sólidas ali, as questões de pedidos e do que poderia ser realmente feito. Na 9.3 também, 7.5 também. Então, conforme a categoria vai ficando mais pesado, eu consigo observar que há uma maior precisão na escolha de pedidas. Eu não sei se isso... Qual é a relação disso? Eu tava pensando nisso, na verdade, antes de gravar esse vídeo, me veio esse pensamento do porquê que categorias menores têm uma flutuação tão grande de escolhas de pedido, de erros tão constantes quanto categorias maiores. Não sei, pode estar aí, a gente pode talvez citar diversas questões, talvez categorias menores é normal ter maior ali, corte de peso. Muitas categorias maiores, os caras ali são bem próximos da categoria de peso deles. É difícil ver pessoas com corte muito agressivo. A gente vê mais isso nas categorias menores.
Então isso pode ser algo que influencia, pode ser que no treinamento o cara, putz, eu consegui atingir determinada carga em treino e o cara tenta replicar isso na competição, só que ele passou por um desgaste ali de perda de peso e isso acaba influenciando, algumas pessoas acabam sentindo mais, outras menos, mas as que acabam sentindo, elas sempre relatam ali problemas com, principalmente com agachamento, acaba sendo algo que essa perda de peso acaba influenciando. Eu competia na categoria até 56 quilos. E eu fazia corte de peso. Já digo já de antemão que não faça corte de peso, tá? Se você aí tem ali, pô, se você é jovem, tá? Se você é um júnior, se você não é um open ainda, se você não tem ali pelo menos uns 5, 7 anos de treinamento, não faça corte de peso. Deixa ali um certo superávit calórico. Claro que você vai ter cuidado ali, né? Porque você não quer ser o gordão do power. Mas você quer ter o cuidado ali para você fazer com que o peso em si, a alimentação, ela não seja um limitador da sua evolução. Então não faça corte de peso. Mas eu não, se eu cortar eu fico mais competitivo, se eu ficar nessa categoria que eu tô agora, eu não sou competitivo. Cara, então ou tu aceita o fato de que no momento atual você não é competitivo, ou você simplesmente não, espera um pouco para começar a competir. Eu não acho que corte de peso faça bem, mas o ponto eu queria falar é que eu competia na menos 56 e eu pesava, cara. Acho que o mais pesado que eu fiquei pesando competindo nessa categoria foi 62 quilos, eu acho. E o mais leve que eu já pesei em pesagem foi 54 e alguma coisinha. E, putz, é uma diferença considerável, cara. Principalmente com caras menores, né? Putz, é muito desconfortável fazer o agachamento. A barra nas costas, putz, ela machuca, vai só no osso, não tem mais nada, né, cara? Só o osso. O supino também aumenta a amplitude do movimento, né? Tu fica menor, então dá uma aumentada para desenvolvimento. Então, são coisas que acabam dificultando. Eu não sei se exatamente por conta disso, eu não sei se os caras de categorias mais leves, talvez sejam mais distantes, talvez os caras maiores são mais predominantes de atletas europeus, então a viagem ela é um pouco menor. Talvez tenha fator de alguns serem um pouco iniciantes. Talvez a menor carga faça com que ele tenha saltos menores e as coisas fiquem um pouco mais sensíveis quando comparado com atletas maiores. Enfim, cara, eu não sei exatamente por que esse fenômeno ele acontece. Ele acontece também em categorias femininas, apesar de categorias femininas elas acabam sendo bastante consistentes nas pedidas delas. A gente vai ver isso futuramente, né? A gente vai estar encerrando a categoria masculina agora, depois a gente vai para a feminina. Mas, de qualquer forma, cara, a 120, até a 120 e mais 120 foram categorias que não tiveram grandes observações. A gente pode ver aqui, na menos 120 não tem muitos casos. A gente vai ter ali questões um pouco fora, tá? Tipo ali que nem aqui, tem um Saad, tá? O Saad, ele acabou perdendo duas pedidas de agacho e as 3 pedidas de terra, ele perdeu, tá? O Saad é um cara que, em um dia bom, ele competiria por o terceiro lugar, tá? Ele é um cara que... O Bob, ele é um cara que ele veio da UCPL, tá? É um daqueles caras que migraram da UCPL e vieram pra EPF já com aquela visão de que esses caras vão vir pra cá e esses caras vão ganhar de uma forma absurda. O Bob era um desses, o Ashton, o Perkins, o Russ. Enfim, então era um cara que colocou a categoria mais pra cima. O Etienne, ele é um cara que ele era júnior, se eu não me engano. Não sei se ele chegou a fazer Você chegou a fazer o Mundial do ano passado? Não, foi só o Júnior. Ele não fez o do Open, fez só o Júnior e ele ganhou bem. Ele teve uma evolução considerável. Mas... Enfim, até o ano passado o Tony Cliff era o campeão. A categoria de 120 kg ela não estava tão bem assim das pernas, né? Ela tem ali o seu auge com o Cornelius, depois ela dá meio que uma... Então o Saad ele é um bom adversário pro Tony Cliff, que era o antigo campeão. Só que agora, no nível que tá a categoria agora, ele não se torna mais tão relevante, mas de qualquer forma o Saad ele é brigado por terceiro lugar com o Tony Cliff. E cara, é um pouco complicado falar sobre isso, porque cadê aqui, ó? A primeira pedida do Saad, aqui, a primeira pedida do Saad. Deixa eu tirar aqui o áudio.
né? Ganhou 3 vermelhinhas sem choro, né? A relação à altura, tá, aqui ele já tava subindo já. Deixa eu botar aqui uma velocidade bem baixa. Cara, tá, eu acho que ele não quebrou a paralela nessa aqui. Ah, na segunda ele quebra, que o movimento é válido ali. Segundo A quebra, né? Ele desceu um pouquinho mais que isso, eu peguei já ali um pouquinho subindo. E na terceira pedida, bicho. Ei, a terceira pedida aqui, eu não sei não, hein? Eu não sei não. Cara, eu não sei não, cara. Cara, eu acho que ele desceu. Ele ganhou 2 vermelhas e uma branca. Aqui, esse lado aqui é do juiz que deu uma vermelha pra ele. Cara, ele quebrou, mano. Ele quebrou. Eu acho que ele quebrou. Eu acho que ele quebrou aqui, ó. Topo do joelho, quadruzão lá embaixo. Tipo assim, não é aquela quebra assim absurda, tá ligado? Aquele negócio bem no limite. Tu vê que no agachamento dele a gente vê que ele joga bastante ali o quadril pra trás e ele acaba ficando bem alto ali, ó. Mas, cara. Cara, eu acho que ele quebrou, tá? Eu daria válida nesse movimento dele. E as pedidas dele, ele fez aqui, ó. Que ele. Ah, droga. Deixa eu pegar aqui. Vamos botar aqui no seu cantinho, todo mundo no seu devido lugar. Pô, eu não vou conseguir fazer isso aqui, cara. Eu não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir fazer. Tá, vamos fazer, foda-se. Eu caguei tudo agora. Aí, tá, foda-se, vai ficar assim. Deixa eu ver, eu tô aqui. Deixa eu. Acho que eu não vou ficar na frente. Ele fez 360 na primeira pedida, ele falhou, né? Não falhou na verdade, né? Então não teve profundidade. Tu vê que o treinador dele tá ali embaixo pra dar o. Gritar pra ele subir. Ele grita pra ele subir. E depois ele repetiu o 360. Você não vê o movimento em si. Não foram ruins as pedidas deles, tá? Deixa eu ver aqui, a gente vai estar. Aqui a primeira dele. 360. Uma boa primeira pedida. Aí depois ele repete o 360, porque não deram. Ah, outra questão, tá? Eu não coloquei o Rogério, ele foi em 10º, mas eu não coloquei o Rogério aqui. Eu não vou analisar nenhum brasileiro nesse aqui, porque eu vou fazer um vídeo só sobre brasileiros, que é um pouco polêmico isso, porque eu não concordo muitas vezes. Cara, eu não concordo em nenhum mundial que eu vi, eu achei coerente as pedidas dos brasileiros. Então, como eu vou ter que ter uma paciência um pouco maior para falar sobre isso de maneira que não sou grosseiro, eu decidi fazer esse vídeo separado, tá? Então, aqui, ó, aqui é as 360, a segunda pedida dele. Foi melhor ainda que a primeira. Tá, esse aí foi a válida. E aqui foram os 375 dele. Eu achei que foi ok. O pulo foi o mesmo pulo que eu daria. Ele fez um 375 bom, tá? Talvez esse aqui seria uma segunda, talvez seria mais um pouquinho numa terceira. Mas, cara, o fato é que, cara, você não tem uma má vontade com o pessoal ali, meu. Eu não sei, eu não quero fazer falsas acusações, né? Mas existe uma certa má vontade com o pessoal ali meio árabe, né? Ah, cara, se tu acompanha desde o. Se tu acompanha assim, vê os mundial aí, tem uma má vontade, bicho. Umas quebras assim que, cara, eu acho que quebrou, mas tudo bem. Enfim, o Saad teve esse problema aí com a pedida, eu acho que foi válido, né? Mas tá convertendo não foi válido, então não tem que fazer, não tem choro. O Supino não teve grandes problemas, ele fez ali os saltos que eu iria fazer também, ele fez, né? Ele terminou com 222,5, bom. E o Terra, cara, o Terra deu problema, cara. O Terra deu problema. E foi um problema assim que. Quando ele fez a primeira. Tu vai ver ele, ó, ele faz a primeira 325, ele vai lá pra barra.
E, e é estranho, cara. E é estranho porque não tem uma briga, não é como se tivesse sido acelerado e ele tivesse ruim brigado, simplesmente ele. Eu não sei se tem alguma lesão envolvida. Eu não sei se. Ele não tem Instagram também, o cara não tem como o cara saber o que tá acontecendo. Eu não sei se teve alguma lesão envolvida, eu não sei se foi. Pá, o cara vê que as coisas começam a ficar um pouco distante, quase que ele perdeu aqueles 15 quilos ali. E ele ficou meio que foda-se. Uma coisa em relação à consistência do Saad, eu não sei se eu não tô confundindo ele com outro cara que também não é muito consistente. Para só, ele tinha feito a mesma coisa lá no Continental dele lá. Perdeu as duas ali. Pois é, aqui é um problema, né, cara? Porque, tipo assim, tem uma competição aqui, tá? Que foi o que? Foi com um tempo, foi 8 meses atrás. E aí tu abriu com 360, aí tu teve problema. Tu fez a mesma coisa no agachamento, tá? Cara, por que tu não abriu um pouco menor, então? Tu viu ali que tu abriu com 325, sendo que no regional, ali no continental que tu fez, no africano lá, campeonato africano, tu perdeu um 330, depois tu fez. Eu não sei por que ele perdeu, eu não vi isso aqui. Mas, cara, por que tu tá tão próximo de uma coisa que. Por que tu não abre mais? Cara, são cargas elevadas, entendeu? Não tem problema tu fazer saltos maiores. Por que tu não abre de uma maneira segura? E aí depois tu vê o que acontece. O teu maior TR é 340, entendeu? Por que tu não abre com menos? Entendeu? Por que tu não abre com uns 310? Faz 310, foi beleza. Show. Vai pro teus 300 e se tudo der certo, vai pro teus 330, vai pro teus 325. Ainda tem margem pra tu talvez repetir o teu 340, que foi ter uma melhor marca, que foi em 2022. Pra que se colocar numa situação. Viu? Eu sabia dele, perdeu 2 terra ali. O terra dele é bem consistente, se a gente analisar, ó. Ele, no geral, ele perde bastante pedido. Então, pra que isso, tá ligado, cara? Pra que isso? Pra que isso? Medir site, pra quê? Pra quê, cara? É que tudo tão perto, cara. Dá uma distância maior, cara. Faz uma primeira pedida, entra no jogo, vê como é que tá o teu rendimento no dia. E aí, a partir do momento que tu vê como é que tá o teu rendimento no dia, aí tu vê o que tu vai fazer no teu próximo passo, cara. Senão não dá, fica essa merda aí, Saad. Essa merda aí, cara. Ali, ó, IPF, ali, o Mundial. Fez uma, duas, três pedidas. Três pedidas. 13 de 9. Aí aqui fez, ó, fez 4, 5 de 9. 3, 4, 5 de 9. Aqui foram 2, 3, 4, 5 de 9. Ó, 3, 4, 5, 6, 7 de 9. Olha só, 7 de 9. Por que aqui foi 7 de 9? Olha só. Ele fez os 370 aqui, tá? Ele fez os 370. Só que olha só, ele abriu bem mais baixo, ó. 3, 4, 5. Aquele abriu com o 360 e não fez o 375. Aquele fez 345, ele fez o 370. Aquele fez, ó, 345, ele conseguiu pular com 365. Por que tu não faz isso aqui, cara? Isso aqui foi bom, ó. O supino dele faz direitinho. O supino dele não é ruim, ó, as pedidas. Aqui eu não gosto desse pulo proporcional aqui. Mas aqui, no geral, os pulos dele são bons no supino, não é ruim. Olha aqui, ó, 325, fez o 340 lá. Entendeu, cara? Porque é só quando ele vai muito em cima lá que ele acaba se perdendo. Enfim, o Saad, ele é um cara extremamente consistente. Tu tem que ter em mente quando tu vai competir, cara, que tu tem uma base do que tu fez nos teus treinos, tem uma base do teu rendimento, mas, cara, cada dia é um dia. Daqui a pouquinho o cara vai viajar, não sei qual é a distância ali da Argélia pra Malta, não sei qual é. Foi Malta isso aí, né? Não, foi Lituânia. Não foi Lituânia ou foi Malta isso aqui? Cadê? Foi Lituânia. Eu não sei qual é a distância da Argélia pra Lituânia, mas, pô, tem viagem. Tem o dia em si, cara. Tu pode estar nervoso, tu pode. Não sei, tu foi comer no outro país, tu chegou com que dia, teve que comer no outro país, tá adaptado àquela comida.
tá numa situação diferente lá, não é tua academia, tem um monte de gente olhando, tem os caras lá que tu sabe que é forte pra caralho, tem os caras que tu acha tri, tem os caras que tu não. Eu não sei, cara. Muita coisa pode envolver isso aí, tá ligado? Muita coisa pode impactar o teu rendimento. Pode ser que tu esteja num dia do caralho, que tu vai lá e porra, tu vai bem pra cacete, vai superar tuas marcas, o que não é tão provável assim, cara. Talvez seja um dia que tu não consiga nem replicar tuas melhores marcas. Mas pra isso, pra tu saber se tu vai ser um dia ruim, um dia que tu vai conseguir replicar o seu melhor, um dia que tu vai superar o seu melhor, tu precisa dar margem pra isso. E como é que tu dá margem pra isso? Fazendo pedidas, ok, fazendo pedidas que fazem sentido pra que tu tenha essa margem, entendeu? Então a primeira pedida foi fazer uma pedida que tu consiga entrar na competição pra te dar uma visão visual de como estão as coisas. Aí na segunda tu vai lá, pô, eu fiz a primeira, pô, eu acho que tá, tu vê se o dia é bom, o dia ruim, tu vai de acordo com o movimento, vou fazer tal salto ali. Nesse salto eu vou tirar uma febre do que eu posso fazer de fato naquele dia, qual que é o meu máximo naquele dia. E eu vou analisar, se eu sou um cara que tem um terra bom, talvez eu não vou misturar tudo no agacho, dar uma segurada no agacho. Se eu sou um cara que tem um agacho bom, no seu terra, o agacho não gera tanta influência no terra, sei lá, até posso um pouquinho ali, acho que vou tentar acertar, eu acho que é isso que eu tenho, eu vou tentar conseguir fielmente nisso. Só que, pô, primeiro tem que dar margem, cara. Tu tem que dar margem pra saber como é que tu vai estar no dia. Tu não vai dar margem quando tu abre ali, quando o teu máximo ali de agacho é 375 e tu abre com a porra de 360. Tu não vai dar essa margem, cara. Tu vai dar essa margem quando tu abre com 205 e teu sofrido é 220. Aí, pô, tu deu uma margem. Tu deu uma margem ok, entendeu? Aí teu melhor terra é 340, tu abre com 325. Aí tu não dá margem pra isso, cara. Tu não dá margem pra isso. Tu não é uma máquina, cara. Tu não é um robô. Tu não vai entrar lá e replicar, não é? Dentro da academia, o cara não tem dia que dia é bom, um dia que é ruim. Tem cada dia que o cara vai levantar uma carga lá que ele pensa, pô, vai ser uma merda. O cara lá faz um movimento assim absurdo. Fácil pra caralho, rápido. Parece que tu se encaixou da maneira perfeita. E tem dias que tu vai fazer esse tipo de carga que é pra ser tranquila e fica uma merda. Tudo pode acontecer, cara. Porra, Sage. Eu não ia falar muito nesse vídeo, achei que esse é um vídeo curto, mas tu já me deixou puto da cara, meu. Que isso, cara? Que isso, Sade? Eu ia te defender ali que, pô, é meio controversas algumas decisões em relação ali. Mas, pô, também não se ajuda, cara. Tu não te ajuda. Tá, depois a gente teve o Dylan lá, que é um cara que tem um terra bom, né? Um 372,5 ele tentou ali, eu achei que não iria. Realmente não foi. Só que o Dylan é aquele cara que. Ele fez o jogo, tá ligado? Ele fez o jogo. Ele sabe que ele tem um terra bom. Então o que ele fez? Ele fez a segunda do agacho dele, que foi. Cadê aqui a segunda do agacho do Dylan? Aqui, ó. Ele fez 335. Eu achei ok, a primeira pra segunda ali foi uma pedida ok, ele fez um 335. Eu acho que ele tinha mais um pouco, cara. Acho que ele tinha um 7,5 ali, talvez. 7,5, 5, eu acho que ele tinha. Só que ele sabe que ele tem um terra bom. Aí o que ele fez? Ele não fez a terceira. Ele, tá, isso aí, fechou. Padei aqui uma. Tive que fazer força aqui. Tive que fazer força ali. Esse ponto aqui dá um ponto de conflito dele. Meio de leve, saiu bem. Tive que fazer força, cara. Já fui exposto ao meu ponto de conflito. Vou encerrar por aqui. Vou encerrar por aqui e me vou ao terra. Tranquilo, cara. Decisão correta de alguém que tem o terra como principal movimento. Não vou misturar no agacho. Aí o Supinei fez lá bonitinho. Não vou nem mostrar porque foi bem. Tem muito o que falar. E aí o terra ele fez. Cadê a segunda do terra dele? Que é. Ó. Essa aqui foi a primeira. Aqui, ó. Vocês viram? Foi 375. Ó. Foi bem exposto o ponto de conflito dele ali perto do joelho lá, ó. Eu dei um 5. Tá. Por quê? Ele foi exposto ao ponto de conflito dele, ele teve que já ficar um tempo lá. É um ponto de conflito alto. Então, um ponto de conflito meio
sei lá, cara, vai ser bem no encaixe deles, que provavelmente vai atrapalhar bastante o encaixe dele das 5 quilos, porque, cara, 375, 2,5 kg, cara. Tipo assim, se não é uma situação que realmente vai fazer uma grande diferença pro campeonato, pra tua colocação, 2,5 kg, cara, tu simplesmente assim, ó, tu só não faz e amanhã tu acorda um pouco melhor do que tu acordaria se tivesse que fazer essa briga por 2,5 kg a mais, entendeu? Ah, tá paciência, cara. 375, 2,5 kg. Vamos deixar pra lá isso aí. Uns 5 quilos é o mínimo, entendeu? Que dá pra fazer pra isso aí. E como eu sei que ele tem um derrame bom, eu faria mais 5. Vamos ver. Quando ver, né, é um pouco melhor. Não sei se. Vamos ver qual que é o melhor terra dele. Ele é um cara que ele faz. Tem uns terra bem pesados no treino. Mas que ele foi, o melhor terra dele é 395,5. Eu sabia que ele tinha sido um pouco melhor. Essa é uma coisa curiosa, eu tava pensando. Ele era um cara que ele era pra ficar melhor colocado, mas ele não tá tendo um rendimento tão bom que a gente tinha antes. Mas chegou a fazer um 320, que foi o dia que ele fez o 395,5. Mas ele deu uma decaída. Foi no terra aqui, ó. Aqui ele fez um salto maior, ó. Deu uma margem boa pra ele. Queria dar um salto um pouco menor, mas também não é um salto... Nossa. Cara, aqui é um cara que tá beirando a 400, então fazer uns 25 aqui de salto de uma primeira pra uma segunda é bem honesto. Ele fez 20, tá, ele poderia fazer um pouco menos. Até uns 30 ali, talvez. Mas enfim, ele é uma decaída no rendimento dele. E aí na terceira pedida, ele entra no ponto de conflito e ele não sai dele. Muito do que a gente vai saber, do que a gente pode fazer mais, do que a gente não pode fazer mais, é do quanto tu sendo exposto a teu ponto de conflito dentro daquele movimento. Cada um tem seu ponto de conflito específico. E qual é a chance de tu sair dele, entendeu? Ele chegou no ponto de conflito dele, ele ali, pode ver que foi ali, ó, próximo do joelho ali, ó. Ele subiu ali, o ponto de conflito dele é aqui embaixo do joelho, tá? Aí ele foi até aqui assim, ele foi subindo, um pouco devagar, e depois aqui ele conseguiu encaixar. Então vai ser aqui que ele vai travar. Ele já teve toda essa parte aqui, ó, do movimento, foi brigando. Então é difícil do cara conseguir sair disso numa terceira pedida, entendeu? A não ser que, pô, tem casos, né? Mas o normal não é ele conseguir sair. Aí ele tentou lá mais 7,5 e não conseguiu. Eu botaria mais 5, honestamente. Não sei se ele faria esse mais 5 também. Eu acho que o 375 foi um ok pra ele. Depois a gente teve o Carrilho. O Carrilho tem várias cores aqui, ó. O Carrilho é um cara que perdeu o primeiro de agacho dele. Vamos rever por que ele perdeu a primeira de agacho. Por que ele perdeu? Carrilho. Ah, o Carrilho cheio do Zoro. Foi bem fácil, foi profundidade. Parece a profundidade. Foi profundidade. Aí depois ele conseguiu fazer, tu viu que ele não teve problema com o movimento, esse foi um movimento bem rápido. É um movimento que, se ele não tivesse perdido, acho que o 12,5 é honesto, seria honesto pra ele. Ele repete esse movimento, não vai fazer uma grande diferença no ele repetir esse movimento, ele acabou saindo bem da mesma maneira. Cadê o Carrilho? Esse cara aqui, aqui ó, esse cara aqui ó, interessante de falar também. O Johan Windick. Sei lá como é que fala o nome desse cara. Ele se lesionou, por isso que ele não foi. Ele se lesionou, não sei se. Ele deve ter se lesionado no período que ele tava lá, né? Esse cara é bom. Ele é jovem. Ele é um jovem. Deixa eu ver quantos anos ele tem. Se não me engano, ele tem uns 22, uma coisa assim. 23. No Jorge tinha 23, ele ainda é júnior. E ele tem 925,5 melhor total dele. Tipo assim, 905,5, se ele replicasse no Mundial, ele ia ficar ali em quarto. Então, cara de 23 anos, tu vê que tem uma briga boa ali, né? Os caras
nessa idade aí, ó. Tem ele, o Perru ali, ia ficar o Wilson ali, o Budai. São caras perto da mesma idade que... Pô, na verdade nem tanto, né? Porque ele ficaria bem à frente deles. Mas enfim, tá aí a... Tu vê que o Etienne ele tá bem na frente. Uma coisa, só com dar uma conferida, se vocês me permitem, se vocês me derem a licença de conferirem algo no meu vídeo aqui, não querendo atrapalhar a sua experiência em assistir um vídeo dinâmico, mas deixa eu dar uma olhadinha só na Júnior, ver se esses caras estavam tudo junto. Ali, ó, viu? Aqui, ó, viu? Foi meio quilo de diferença. Foi o quebra de recorde aqui, ó. Esse aqui é um interessante de rever e fazer uma análise. Os outros não estavam. Mas olha só. Interessante, né? Interessante que tu vê a evolução da Etienne. A gente não sabe mais ou menos até que o... Se o Jonas ia dar esse salto igual que nem o Etienne. Mas... curioso. Enfim. O que você tá falando mesmo? Carilho. Cadê? Aqui. 13h30 ele faz. Não vai ter tanta influência. Um pouquinho mais pesado, mas ele sai bem daquele ponto de conflito dele. Nada. Talvez seja mais questão de padrão de movimento do que propriamente ponto de conflito. Às vezes a gente tem que analisar isso também, o que é um padrão de movimento, o que é um ponto de conflito. Né? Tipo que nem o Bernardo. Ele, quando ele faz o agachamento, ele joga bastante o quadril pra trás. Então, às vezes, se o cara ele vai chegar um ponto que joga o quadril pra trás, ele vai chegar num determinado ponto que vai sentir a pressão, ele olha pra cima e sai rápido. Então, às vezes, se o cara pensar, ele chegou ali no ponto de conflito dele, na verdade, não necessariamente. Em cargas mais leves, ele vai fazer a mesma coisa, só que é mais o quanto que ele sai daquilo do que propriamente o tempo que ele leva pra sair daquilo. Não, falei a mesma coisa. Mais ou menos o como que ele sai daquilo e não necessariamente o fato de ele estar sendo exposto àquilo. Entendeu? Se ele ser exposto àquilo faz parte do movimento dele, do padrão de movimento dele. Agora, se ele não consegue sair daquilo com um pouco mais de dificuldade, aí sim é um sinalzinho de alerta. Mas enfim, ele fez isso aí, tu viu, o cara repetiu a carga ali, aí ele fez o 342,5. Esse 342,5 dele, cadê? É o próximo. Tu viu que o Dylan fez? É o Coimbra. Coimbra tá fazendo com os espanhóis. Enfim, 342,5. Talvez ele teria um pouco a mais. Eu não sei, cara. Não sei se ele teria. Acho que o Coimbra tava ali por causa do. Não, já ele foi no outro flag. Eu não sei por que tava ali. Enfim, foda-se também. O que tem a ver com isso? Talvez ele teria mais uma coisinha aqui. Mas não é que fosse muita coisa também. Aí o supino dele tem um fator interessante, olha só. Ele fez 212,5 e eu daria mais 10 nesse supino dele. Ele fez 220. Na segunda. Vai ser 212,5. Eu daria mais 10. Tá? Ele deu um salto de 7,5. Aí ele fez um 220. Nesse 220 dele eu daria mais 5. Ele deu mais 2,5 e ele não fez. Por que eu tenho um amarelinho aqui? Por que tem essa observação? Por que tem esse sinal de atenção? Porque eu acho que ele faria esse 222,5 aqui. Só que ele não faria um 222,5 depois de fazer um 220. Aí eu acho que ele se gastou, entendeu? Essa é uma coisa importante também dos teus saltos. Às vezes tu conseguiria dar esses. Às vezes tu conseguiria fazer esses 222,5 depois de 222,5. Talvez não depois de estar fazendo 222,5, 220 e 222,5. Acho que talvez ele faria. Ó, bem lá em cima lá. Eu acho que ele faria.
E talvez ele faria esses 222,5 e não teria uma terceira. Foi um pouquinho, talvez se não tivesse feito. Que nem eu falei. Talvez conseguiria, cara. E aí o Terra, ele foi para um 332,5 de abertura. Eu faria mais 20. Ele fez o mais 20, só que ele não fez a segunda. E ele também não fez a terceira. Pareceu bom, rápido pra caralho. Bom, não tem muito o que falar. Só que não saiu, cara, a segunda, porque escapou da mão dele, ó. Deu de 1000. Lá, ó. Subiu bem, só que escapou da mão dele. Também não é como se estivesse tão estável lá em cima. Ó, escapou. Também tem problema por causa que a não é tão estável. O joelho dele. Talvez o cara não daria pra baixar o movimento. Então faltou ali a parte ali de sustentação do movimento. Mas isso aí é mais questõezinhas da competição em si que propriamente algum erro dele ou algo do tipo. O Peru, cara, eu não tem muito o que falar sobre o Peru, ele fez o que tinha que ser feito. Aqui no Terra a única coisa que eu faria um pouco diferente, que ele fez um pouco a mais, mas era questão de posição, provavelmente. Deixa eu ver, se ele tivesse feito esses 25 a mais, eu dei 15 a mais, se tivesse feito esses 25 a mais, ele... E eu acho que se o Tony... Não lembro nada, porra nenhuma. Ah, não sei, cara. Mas enfim, o lance aqui. Eu não mudaria muito as pedidas que ele fez, é mais ou menos as pedidas que eu faria. O que a gente tem que, né, um fato a ser notado é que um francês fazendo pedido de forma decente, parabéns. Não é o que acontece com frequência. Aqui a gente vai ter o campeão ali depois, o Tony Cliff, né, ficando em terceiro lugar, porque chegou dois caras ali, um júnior que teve uma puta de uma evolução, e o Bob, que é o Bob. Então não tem muito o que ele fazer. Ele não fez aqui a segunda dele de agacho, foi mais ou menos aquela coisa com o Dylan. Ele podia fazer mais 5. Ele podia fazer, mas ele também podia se guardar e ver o que ele vai precisar. Porque ele provavelmente vai ter que fazer alguma coisa na seguinte, entendeu? Tipo assim. Droga, pulei demais. Pulei demais. O que acontece? Ele sabe que ele tem um cara que vai ganhar dele, que é o Bob. Quem não vai ganhar desse cara? Não adianta que não tem que ele faça, ele não vai ganhar do Bob. Então existe uma briga pelo segundo lugar. Sabe que tem caras ali jovens que talvez ali tem caras com bom terra. Então não sabe o que vai acontecer daí diante. Então às vezes é se preservar pra ver o que tu vou ter que fazer depois, entendeu? Então daqui a pouquinho terra eu vou ter que fazer um pouquinho a mais, uma força um pouco a mais. Pelo menos eu tô descansado pra fazer essa força. Então é mais uma questão de jogo, propriamente no rendimento dele, é dar uma margem para que ele consiga fazer um pouco mais. Olha, ele mantém bem firme o corpo, mas ele é um movimento que ele tem uma aceleração importante. Eu daria mais 5, porque seria um momento mínimo que eu faria na situação. Mas é aquela coisa, ele pode simplesmente não fazer isso aqui, ele teria a opção de não fazer e jogar para frente. E foi o que ele fez. Então por isso que eu dei um amarelo, tipo assim, é uma coisa que eu vendo de forma fria, eu daria mais 5. Eu vendo de uma forma assim, o contexto da situação, tá bom, segue o jogo. Vai para a próxima. Depois a gente tem o Etienne. O Etienne tem vários problemas, né? Aqui no agacho, no supino dele, ele foi fazer. Ele perdeu as 3 pedidas dele. Ele perdeu as 2 primeiras pedidas dele. Só que ele não perdeu somente por força, tá ligado? Ele perdeu porque deu probleminha. Cadê o cara aqui, meu? Aqui. Ele perdeu por causa do encaixe. Os cotovelos dele não estavam encaixados. Você tem que estar com seus cotovelos encaixados para o movimento ser válido. Opa, essa aqui é a segunda. De qualquer forma, vamos ver a segunda que a gente já elimina. A segunda ele tentou de novo aquele movimento. Nossa, que foi a primeira? A primeira ele não conseguiu fazer. Foi a segunda então que não encaixou. Ele foi fazer a primeira e ele perdeu lá em cima. Cara, isso é um problemão, cara. Isso é um problemão quando isso acontece aí. Isso aí deve ser algo desesperador, cara. Aqui tá a segunda dele. Foi 217. Não, aqui 180. Não, 180 tá mais à frente.
Ele deve ser o próximo. Aqui, ó. Essa aqui ele faz, só que não encaixa o cotovelo dele. Tu vê que já na saída já não... Sei lá, já é estranho. Já tá mais ou menos como sai, entendeu? Então... Sei lá, meio complicado de analisar isso aí. Aí ele faz o 217,5, aí ele... Trava bem os cotovelos depois ele termina. E aí foi ok. Cara, 217,5, o melhor terra dele, o melhor supino dele é 217,5. Cara, talvez você não foi também a pessoa mais inteligente do mundo, né, cara? Se o teu PR é 217,5, talvez não seja a melhor coisa do mundo tu abrir com 217,5 na próxima competição, cara. Poderia ter feito ali uns 207,5, uns 205 e pulado pros 207,5, já que é uma carga que tu acha que tava legal, e aí ter feito um pouco a mais. Talvez não tenha sido inteligente, velho. Não tenha feito a coisa mais esperta. Aí depois ele faz o terra, ele tenta a primeira, ele faz a primeira dele bem pra caralho. Eu daria mais 25, ele deu mais 26, obviamente pra quebrar um recorde. Aí tá tudo ok. É um terra bonito, não é como é de se ver, mas é forte. É forte. Aí ele... Aí ele perde a segunda e depois ele consegue fazer a terceira. Isso aqui é a terceira já, né? Que a segunda ele não faz. É engraçado quando o cara ele pega, ele termina lá, ó. O joelho dele tremendo pra caralho. Não sei se ele ficou tipo assim, pô, o que foi? Por que vocês não falaram pra baixar? Não tava bom já. Mas meio que ele já ficou olhando assim com. Sabe que não tava legal, cara. Não, não adianta. Ali é por encaixe. Cara, eu acho que dava pra ter. Mas peraí, deixa eu ver a. Parece ser totalmente estabilizado, mas. É uma regrinha meio chata também. Aí depois ele vai e repete e faz. Eu não sei como se mudou. Se é aquela mesma situação do supino, eu não sei exatamente o que mudou, parece igual. Tudo bem. E aí ele faz ali, ele bate o recorde. Essa é uma situação complicada, porque ele tinha mais 25, só que são mais 25, né? Isso que é o foda. Quando tu é um cara que levanta altas cargas, porque teus saltos são maiores. E se acontece alguma merda aqui, tu perde muito peso. Digamos que ele não faça 395 aqui dele, 696, seria mais 26, seriam menos 26 quilos pra ele. Menos 26 quilos pra ele ia colocar ele pra terceira colocação. O Tony Cliff jogou o jogo ali, né? Tipo, ele pegou a... Ele na verdade tentou fazer mais do que o outro poderia fazer, mas não checou. E depois teve ali, em primeiro lugar, a performance do Bob. Eu não tenho muito o que falar do Bob. Ele fez o que tinha que ser feito. Se poupou um pouco. Não fez... Não foi... Mais no terra, na verdade, propriamente no agacho, no supino. O Bob, um fato curioso dele é que ele é um cara que compete até... Entendeu? E aqui ele parece que ele mais se perdeu no movimento que propriamente pesou em si. Ele é um cara que ele compete na até 120 quilos, mas ele pesa ali por uns 106 quilos. Hoje em dia ele tá pesando 108. Aqui ele tá pesando 106, se eu não me engano. 105,900. E a categoria abaixo é 105, né? Então ele poderia ir sim no 105, mas ele é um cara que... Ele fala já em entrevistas, em podcast, que ele quer na 120 porque ele não quer perder peso. Ele não quer cortar peso. Ele quer ganhar tendo o peso que ele tem. E ele quer preencher o físico dele pra evoluir na até 120 quilos. Então esse é o lance dele. E eu acho que tá certo, cara.
É corajoso fazer isso. Eu acho que tá certo mesmo. É um cara que ele é muito forte, então não é como se tivesse problema. Ele vai ter problema ano que vem, por quê? Porque o Rondel vai estar liberado a suspensão dele e aí ele vai poder competir na IPF. Aí ele vai ter um grande problema, porque o Rondel é um cara que ele vara os 1000 de total. Só que o Bob, ele tem potencial também pra varar os 1000 de total. Ainda mais que ele tá um cara que ele tá em processo evolutivo. Então, só isso aí vai apimentar a competição da 120. Tem também o fato que o Temor tá perdendo peso. Então, se o Temor descer para menos 120, são 3 caras com o potencial de fazer mais de 1 tonelada de total. E aí fica bem interessante. Eu não sei o quanto que o Temor vai ser afetado pela perda de peso. Mas de qualquer forma é interessante. Interessante, interessante. Ele é um cara que impressiona mais pelo potencial dele, por ser um cara que ele pesa. Óbvio que ele pressiona porque ele tá bem à frente dos outros, só que a categoria menos 120 quilos ela não é tão importante assim. O cara tem um cara de criança aqui, ó. Parece que é efeito cara de criança ali. Enfim, a categoria até 120 quilos ela não é uma categoria tão em alto nível assim. Tanto que o Bob, quando ele participou, ele levou lá pra cima. Então ele é impressionante, mas eu não sei, ele é impressionante por ser um cara que pesa bem menos que todo mundo, que é o limite da categoria, e mesmo assim ele é consideravelmente superior a todos, que propriamente pela atuação dele sendo mundial. Porque, tipo, o Terra sobrou pra caralho. O Terra sobrou pra caralho. 380 dele foi fácil. Foi 380 isso aqui? Foi. Não, foi 360. É, eu vi, pô. Não. Foi, sobrou, mas não tinha. Não lembrava ter sido tanto assim. Que foi o 380 dele. Então ele é um cara que, assim, ó. Aqui ele sobrou bem. Tem mais um pouquinho. Acho que não chega a 400, mas tem perto. Ele fez no Nacional, ele fez o mesmo total do recorde. O recorde total da categoria, que é a do Cornelius. Ele fez 378,5. Ele fez 378,5 de terra, um pouquinho menos. Fez 240 de supino, um pouquinho mais do que ele fez aqui. E 360 de TH, acho um pouco mais do que ele fez ali no Mundial. Mas ele é um cara que também que ele é um cara completo, entendeu? Ele é um powerlifter completo, porque se tu olhar o agacho dele, é 360. Ainda é longe dos três ali, dos três melhores. O supino dele era 240, não foi? Isso aqui, não quero mais saber desse cara aqui. 240 o melhor supino dele. Deixa eu fechar esse supino aqui. Ele não pega os três. E o terra dele ali, talvez ele tenha. Ele fez 380, acho que foi o melhor terra dele. Aí tem um 85. Mas ainda assim, o 85 começa a chegar perto aqui dos melhores. Mas ele é um cara que ele tem os três muito bom. Não é, nenhum deles é pra se quebrar de recorde. Talvez no futuro venha a ser, mas atualmente não é, mas mesmo assim é o próximo dos três melhores, apesar de não ser um dos três melhores. Então é um cara bem completo e por isso que ele tem um grande potencial. A gente vai ver agora, né, ano que vem, se o Ronel conseguir dar tudo certo com questão do fim da suspensão dele, se ele conseguir fazer um nacional para conseguir se classificar. O Rondel, Bob, talvez tenha, vai ser bastante interessante, vai dar um up muito importante para a categoria até 120 quilos. Vou fazer uma rápida análise da mais 120, também que não tem muita coisa pra falar. A mais 120, ela. Ah, cara, é foda, né, cara? O Olivares ele é muito forte, então ele tá muito à frente de todos da categoria dele, né? Muito à frente. Um pouco menos à frente do Temo em relação aos outros. Os outros não chegam a fechar 1000 de total, o Temo ainda fecha. Mas só que assim, cara, ele faz o Mundial tranquilo. Entendeu? Não é como se ele fizesse um Mundial assim, dando o máximo dele. E já é assim por uns anos já, cara. Não tem ninguém que desafie ele. Então, se tu olhar ali, vai ser tudo tranquilo mundial. Acho que a única coisa que ele fez um pouco mais pesado foi o terra, mas de qualquer forma sobrou o agacho dele. Sobrou o supino dele. O agacho dele fez só as duas primeiras pedidas, ele não fez a terceira, sobrou pra caralho. Ele fez as três supinos, mas o supino é um movimento do qual ele é bastante inconsistente. Isso aqui ele fez em treino essa semana. Tranquilo também. Aí o supino aqui, ele fez as três, só que, cara, foi aquele. Acho que ele podia ter feito mais, cadê aqui o supino?
É o melhor supino da categoria, o melhor agacho. O Terra não é porque eu tenho que Terra melhor que o dele nessa competição, não como se tivesse. Ó, a terceira pedida dele. Tinha uma margenzinha. O Terra dele fez as 3. Eu acho que ainda tinha uma margem. Ele podia tentar 400. Lá fez os 395. É uma categoria que acaba não tendo muita graça, entendeu? Mas é complicado, né? O Temer é um cara que tem potencial, mas ainda assim não tá perto do. Não é uma ameaça tão forte ainda o Olivares, apesar de que potencialmente pode ser, né? Ele tá batendo todos os recordes júnior, né? Os recordes que eram do Olivares. Eu acho que eram do Olivares. Mas é aquilo, é dois caras muito bons, só que o problema do Temor é que o problema do Temor é o Olivares. Basicamente isso. 430 de agacho ali, é um agacho bom, não chega ali nos 3 ali, mas pô, olha só os outros ali, ó. 2017. O Ray Williams, ele cara ainda tem um agacho melhor que o Temor, mas tem a questão de que os Estados Unidos está levando só uma pessoa pro Mundial, então vai acabar indo Olivares. O supino dele 255 ali, tá, não é tão longe do Olivares, mas ainda assim é longe do Olivares. Não é tão, mas ainda tá distante. E o terra dele ali, aos 411. Na verdade é que ele fez 402,5, né? Então 415 conseguiu, mas é que ele fez 411 no Mundial Júnior, ele passou o Olivares. Mas ainda assim, o melhor movimento que ele tem em relação ao Olivares, ele é 1 quilo maior. E todos os movimentos que o Olivares é melhor que o Temor, é 20 quilos a mais, entendeu? Então, estando baixo ainda, né? O agacho ainda é mais ainda. Então é complicado, né, cara? Fica uma distância considerável. O Temor talvez ele desça de categoria. Se ele descer, eu não sei quanto isso vai influenciar no rendimento dele. Nesse Mundial ele pesou quanto? Ele pesou 160 nesse Mundial. E agora ele tá com 136. Ele perdeu bastante peso. Uma coisa, quanto que ele pesou no Júnior, que tá mais recente? Caralho, como assim, cara? Ele pesou 155 no Júnior, agora pesou 136 postou um vídeo ontem, eu acho. Essa semana. Caralho. Como é que o cara mais pesado consegue perder mais peso? Não sei quanto isso vai afetar ele, tomara que não afete, tomara que ele consiga perder os 120. Ele consiga chegar ali nas 120 e isso não afete o rendimento dele, que ele seja um nome forte pra brigar com coisa, mas de qualquer forma, cara, aí a 120 fica refém do Olivares. Tu vai ter um cara de assistir que tu vai assistir ele, porra, do caralho, olha só o que esse cara tá fazendo, o cara tá superando os limites geral, não é só da categoria, mas de todo o power como um todo. Mas não tem competitividade também. Os caras estão jogando com um dos maiores da história, então é um pouco complicado. Não tem muito o que falar em si da categoria sobre os outros competidores em si. A gente tem o Tadas aqui, que é um cara que, quantos anos tem o Tadas? Tem 46 anos. Ele teve bastante problema em relação à profundidade. Aliás, todo mundo teve problemas em relação à profundidade. O Tadas perdeu a segunda e a terceira. Esse cara aqui não perdeu. Aqui perdeu a primeira, aqui perdeu a segunda. Vocês não estão vendo, né? Eu tô na frente. Aqui, ó. O Luiz perdeu. Tudo em relação à profundidade, tá? Porque caras mais pesados, assim, é um pouco complicado de quebrar o ângulo. Tu vê que os caras que são um pouco mais leves dentre os pesados é um pouco mais fácil, ou senão os caras têm que desabar bastante. O Odin é um cara. Não é o Odin, né? É o Doom. Acho que é uma coisa assim que pronuncia, mas o Odin é bem mais legal. Foda-se, eu vou pronunciar errado. Porque é mais legal. Ele tem que dar uma desabada pra quebrar, entendeu? Só que é foda, porque mesmo assim, se tu for muito rápido, tu tenta ser um pouco lento porque tem muita carga. Então tu não quer muito balanço, entendeu? Então tu vai mais devagar, justamente pra conseguir ter um maior controle, e aí na subida tu pode ser um pouco mais explosivo. Só que o problema é que fica ruim de quebrar. Às vezes o cara não tem uma mobilidade tão boa. E tem que dar essa despencada pra ajudar a quebrar. Só que aí, mas é muito peso, pode balançar, é tudo muito complicado. Esse aqui é o terceiro colocado, cara. Só que, o terceiro colocado não fecha 1.000. Tá longe de fechar 1.000 ainda. Foda, né, cara? Foda. Acho que o Jackson tem um agacho curioso. Cadê o Jackson?
Que ele termina, só que vai tão rápido que ele se perde quando. Ó. Não foi essa aqui, foi a segunda? Foi a segunda. Cadê? Aqui, ó. Ele só bem rápido e ele acaba se perdendo ali. Ó, aí fudeu. Inválido por cagada. Mas é isso, cara. Não tem muito o que falar da mais 120. Teve uma atuação ali completamente dominante do Olivares. Eu botaria que ele poderia fazer até mais 22,5 kg de total. O Temer ele podia fazer mais se fosse considerando que o Supino tinha um pouquinho mais e o Terra ele tentou fazer 415. Vai ter dado quebrado o recorde do Terra. Não tinha por que fazer 415. Podia ter feito 411 aqui. Mas aí depois de resto é muito distante dos dois. O Temer é forte pra caralho, é muito distante do Odin. O Odin fica muito longe dele. E o Temer fica muito longe do Olivares. E aí não acaba tendo uma competitividade. A gente tem ali. O Willis é um cara que ele tem um. Eu acho que ele tem umas pedidas meio curtas, tá? Também não. O pessoal vai ter um pouco de consistência. Teve um pouco de consistência em relação ao agachamento. Mas, cara, é aquela coisa, não tem nada de tão relevante. O Tadas, ele. Pô, um cara de 46 anos, né? Cara. O mais velho aí da categoria. Eu não sei, cara. Não sei se. Não tem muito. O Olivares, ele tem 25 anos, né, cara? Ele é um dos mais jovens da categoria. Então, esses caras aqui, tem uns caras já que são mais velhos, né? O Willis é mais velho, o Steve é mais velho, o Tadas, né? Mas aí, tipo, pô. Esse mano aqui, Gessé. Então, já tem 29, vai ter o Martin, que tem a mesma idade do Olivares também. Então, é tudo muito complexo aqui na categoria. Vai ser de 20 quilos, eu não vejo um horizonte muito interessante, a não ser observar, é claro, o quanto que o Olivares pode elevar a capacidade humana, né? A capacidade de limites humanos. Mas em relação ao resto, a competitividade vai ser sempre baixa, não tem muito o que citar. Mais o agachamento lá, mas de qualquer forma, este era o vídeo de hoje. Mais 120, não tem muito o que falar. Menos 120, acabei falando mais do que eu esperava. Pensei que esse vídeo ia ser um pouco mais curto do que normalmente é. Mas de qualquer forma, cara, eu gostaria de agradecer a você que acompanhou até aqui. Semana que vem tem vídeo informativo, na outra semana a gente volta com Game Day e a gente começa com a categoria feminina. Tô pensando em se eu fazer categoria feminina ou se eu fazer sobre os atletas masculinos do Mundial. Isso aí eu estou a analisar. Mas de qualquer forma, valeu pelo vídeo de hoje, espero que tenha sido útil para vocês, espero que você tenha gostado, você que é entusiasta do powerlifting, espero que você goste desse tipo de conteúdo, onde a gente pode falar sobre competições. Enfim, cara, é isso aí. Não esquece de nos seguir nas redes sociais para ter mais conteúdos referentes ao powerlifting, conteúdo informativo, conteúdo sobre o mundo, o que acontece no power, cara. O que acontece? Você não consegue ver em nenhum lugar, cara. Ninguém fala sobre isso, mas aqui nós iremos falar sobre powerlifting no geral, desde parte de informação, né, conteúdo informativo, como o que está acontecendo no mundo do power. E também, cara, tem as planilhas, não esquece, você que conheceu o Power, você quer ter o primeiro contato com o Power e você não sabe como fazer isso, ou se você tá tentando fazer isso, tá ficando uma merda, cara, tem 6 semanas aí de treinamento pra você ter o primeiro contato e ali ter um pouquinho de um norte um pouco melhor do que seria uma periodização. Obviamente que não é a melhor coisa do mundo, porque não é totalmente individual, mas ela sim, ela considera alguns fatores individuais e tem uma estrutura relativamente boa aí para você iniciar no esporte. E se você precisa de um treinador, alguém para te ajudar constantemente, nós oferecemos nosso serviço de consultoria online, ali, atendimento diário, todos os dias estaremos disponíveis para tirar suas possíveis dúvidas, para estar fazendo mudanças no seu treinamento se for necessário. Enfim, ao contato mais próximo, são modificações feitas sempre quando houver necessidade. Ali treinos mandados de forma semanais, mas ainda assim possíveis alterações durante o dia. E também tem ali nossos programas de treinamento, nas quais nós iremos executar um programa feito exclusivo para você. O tempo desse programa depende ali do seu plano, mas enfim, tudo isso é uma conversa que a gente pode ter, você chamando nós, a nossa DM do Instagram ou nosso grupo do Telegram. Por hoje era isso, valeu!